Vamos dar mais um passo em frente. Agora vamos estudar o capítulo 8º, a catequese na vida das pessoas. Eu vou dar uma tarefinha para você no final deste capítulo, então fique atento, porque você vai precisar, não vou antecipar agora, não vou dar spoiler, né? Você vai precisar fazer algumas coisas com este capítulo. O que é que a gente precisa entender ao olharmos a catequese na vida das pessoas? Primeiro, uma consciência que eu acredito que todos nós que estamos aqui já temos. Todo batizado é chamado à maturidade da fé e por isso ele tem direito a uma catequese adequada. E a consciência de que o Evangelho não se destina assim a algo muito abstrato, mas a cada pessoa real, concreta, histórica, porque todos e cada um são compreendidos dentro daquilo que é o mistério da redenção operado por Jesus Cristo. Então, o diretório vem nos lembrar, no número 225, que é conveniente oferecer caminhos de catequese que se diversifiquem de acordo com as diferentes exigências, idades, sujeitos e estados de vida. Por isso, é pedagogicamente importante no processo de catequese atribuir a cada etapa a sua devida importância e especificidade. O primeiro item que o diretório nos coloca é o da catequese da família, que aí ele vai fazer 3 desdobramentos. A catequese na família. A família é um anúncio de fé enquanto lugar natural na qual a fé pode ser vivida de maneira simples e espontânea. A catequese com a família, ou seja, a Igreja anuncia o Evangelho à família e por isso a comunidade cristã é família de famílias e é a própria família de Deus. E nos tempos atuais, diz o número 230, a catequese com as famílias é perpassada pelo querigma, é caracterizada por um estilo de humilde compreensão, por um anúncio concreto e não teórico, nem desvinculado dos problemas das pessoas. E por fim, ele nos fala da catequese da família, isto é, a família que anuncia o Evangelho e que, enquanto igreja doméstica, possui também uma dimensão missionária, isto é, a família cristã participa da missão evangelizadora da Igreja e, portanto, é sujeito de catequese. E a catequese da família será cada contribuição específica que as famílias fazem com a sua própria sensibilidade para os diversos itinerários de fé que a comunidade propõe. Então, veja, catequese na família, catequese com a família e catequese da família. Para isso, o documento vai nos dar algumas indicações pastorais, que apenas elenco. A catequese com jovens e adultos que se preparam para o matrimónio, a catequese com os jovens casais e esposos, a catequese com os pais que pedem o batismo para os seus filhos, a catequese com os pais cujos filhos percorrem o caminho da iniciação cristã, a catequese intergeracional e a catequese nos grupos de casais e nos grupos de famílias. Até aqui, a gente, de algum modo, já tinha isso claro, até porque o diretório anterior, o Diretório Geral de 1997, já pontuava alguns destes elementos. O novo diretório, a partir do número 233, ele nos coloca diante de uma realidade que é hoje muito premente e que o Papa Francisco já refletiu sobre ela num documento, numa exortação chamada Amoris Laetitia, Alegria do Amor, que é fruto do sínodo feito para as famílias, que é a da realidade dos novos contextos familiares. Diz o número 235, acompanhar na fé e introduzir à vida da comunidade as situações chamadas irregulares implica tomar muito a sério em cada pessoa o projeto que Deus tem para ela. Então veja, não se trata de fazermos um julgamento acerca dessa pessoa ou dessas pessoas que se encontram
nesta realidade ou nesta condição mais frágil. Trata-se, sim, de acompanhá-las na fé, de introduzi-las à vida na comunidade e tomar muito a sério o projeto que Deus tem para essa pessoa. Se todos nós somos os destinatários da salvação, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Então, como catequistas e colaboradores da salvação oferecida por Deus, a nossa missão é essa: na família, com a família, a partir da família. Depois o diretório vai falar-nos então na catequese com as crianças e adolescentes, que deve ser caracterizada pela simplicidade e pela gratuidade do acolhimento. Vai falar-nos da importância de termos em conta a condição dos nativos digitais, isto é, desta realidade que muitas crianças hoje nasceram num outro universo que nós adultos muitas vezes não compreendemos e às vezes não queremos nem compreender, e que esse outro universo em que elas nasceram está modificando as modalidades cognitivas e relacionais também das novas gerações e influenciando o impulso natural à experiência religiosa. Então, é importante considerar também a fragilidade dos vínculos dentro das famílias, com que muitos destes jovens são afetados também, e depois pensar todas essas realidades perspectivando aquilo que é específico de cada idade. O que é importante a gente recordar? Torna-se muito oportuna, diz o Diretório no número 242, uma iniciação cristã estabelecida conforme o modelo formativo do catecumenato. Mas, e este mas é importantíssimo, com critérios, conteúdos e metodologias adaptadas para as crianças. E por isso conclui no número 243, quando fala das crianças. A Igreja, cada igreja local, cada diocese, é convidada a avaliar a situação em que as crianças vivem, como também a estudar as modalidades e os itinerários iniciáticos e catequéticos mais adequados para conscientizá-las de serem filhos de Deus e membros da Igreja, família de Deus que no dia dedicado ao Senhor se reúne para celebrar a sua Páscoa. Então, veja, iniciamos no contexto familiar, entramos agora no contexto da infância e da adolescência e, ponto 3, o Diretório nos chama para a realidade da catequese dentro do contexto juvenil e nos coloca um desafio logo ao abrir este item. Há uma profunda conexão entre a possibilidade de uma renovada proposta de fé para os jovens e a disponibilidade da Igreja se rejuvenescer, isto é, colocar-se em um processo de conversão pastoral, espiritual e missionária. A capacidade dos jovens de renovar, reivindicar, exigir coerência e testemunho, de voltarem a sonhar e de se reinventarem, pode ajudar a comunidade eclesial a compreender as transformações culturais do nosso tempo e a aumentar a confiança e a esperança. O que é que está sendo dito aqui para a gente? Que os jovens, com tudo aquilo que eles são, com todo este mundo de sonho, de ousadia, nos podem ajudar, nos ajudam certamente a fazer da Igreja um lugar em renovação pastoral permanente, em renovação espiritual permanente, em renovação e saída missionária permanente. Então, pede-nos o Diretório. A catequese no mundo juvenil precisa ser sempre renovada, fortalecida e realizada no contexto mais amplo da pastoral juvenil. Essa precisa caracterizar-se pelas dinâmicas pastorais e relacionais de escuta, reciprocidade, corresponsabilidade e reconhecimento do protagonismo juvenil. Para isso é fundamental o estudo do mundo juvenil. As novas gerações são fortemente marcadas pelas mídias, o chamado mundo virtual, que oferece oportunidades de que as gerações anteriores não dispunham
mas que ao mesmo tempo apresentam riscos. E por isso nos recorda ao falar dos pré-adolescentes. A pré-adolescência é o momento no qual se reformula a imagem de Deus recebida na infância. Na catequese com os adolescentes, o Diretório traz para nós uma indicação preciosa e que talvez se a gente ler muito rápido vai passar assim, porque a gente está habituado a que tudo seja muito rápido. O que é que diz no número 248? A adolescência é uma etapa da vida que vai aproximadamente dos 14 aos 21 anos. Isto será surpresa para muitos dos catequistas, porque habitualmente a gente colocava o fim da adolescência ali, próximo aos 17, 18 anos. Ora, hoje, com um mundo complexo como este em que vivemos, a adolescência vai se expandindo cada vez mais, a idade adulta tarda em chegar e por isso a comunidade cristã também precisa acompanhar estes processos, entender que alguns deles perduram muito mais tempo. Precisamos então de outras abordagens que ajudem de fato a experiências significativas e a realidades que permitam um amadurecimento mais autêntico e mais profundo. Então, neste contexto, no número 252, o Diretório vai dizer para a gente: a pastoral juvenil da Igreja será, primeiramente, animação de índole humanizadora e missionária, capaz de reconhecer na experiência humana os sinais do amor e do chamado de Deus. Ao ajudar os jovens a descobrir, elaborar e viver seu plano de vida de acordo com Deus, a pastoral juvenil saberá assumir novos estilos e estratégias. É necessário adquirir outra flexibilidade e chamar jovens a eventos, a acontecimentos que de vez em quando lhes ofereça um lugar onde não só recebem formação, mas também lhes permitam compartilhar a vida, celebrar, cantar, ouvir testemunhos reais e experimentar o encontro comunitário com o Deus vivo. Além dos itinerários catequéticos orgânicos e estruturados, deve-se valorizar a catequese feita de forma ocasional nos ambientes de vida dos jovens, escola, universidade, associações culturais, como também vai dar um destaque à Jornada Mundial da Juventude, com itinerários de preparação mais aprofundados que permitam esse desenvolvimento, que se valoriza a contribuição, a criatividade e a corresponsabilidade dos próprios jovens. E para isso, logo depois, o Diretório vai nos apresentar então a catequese com os adultos, que tem como foco todo um itinerário, aquele que é feito com as crianças, adolescentes e jovens, e agora com os adultos, de levar a um amadurecimento da fé batismal e a uma responsabilidade pessoal. Então, quais são as funções especiais da catequese com os adultos? Suscitar a fé, purificar a fé, alimentar a fé e ajudar a partilhar e a testemunhar a fé. Para isso, é importante considerar alguns critérios: que ela seja expressão da comunidade, que ela seja um processo educativo da vida cristã na sua inteireza, que os adultos não podem só ser considerados como destinatários, mas também como protagonistas com os próprios catequistas, que a catequese com adultos tenha o cuidado de reconhecer sua situação de homens e mulheres, num tempo concreto, e sobretudo da sua condição laical, que a coordenação da catequese com os adultos deve prover, especialmente com a pastoral juvenil e familiar, a criação dessa mesma coordenação, e da figura do catequista, que se apresenta como um acompanhador e um educador capaz de apoiá-los diante desse processo. Por fim, o Diretório vai apresentar então uma grande multiplicidade de formas e com ênfases muito diversas, lá no número 264,
a catequese como iniciação à fé, nova iniciação à fé, daqueles que já foram batizados, redescoberta da fé, catequese de anúncio da fé nos ambientes da vida, catequese por ocasião do matrimónio, catequese para o aprofundamento da fé a partir da Sagrada Escritura, catequese litúrgica, catequese sobre as questões morais, catequese no âmbito da formação específica dos agentes pastorais e a catequese também em algumas circunstâncias especiais da vida. Uma delas que a gente esquece muito na experiência catequética é do momento da morte e do luto pós-morte. São momentos privilegiados para não dizermos banalidades, mas para crescermos na esperança cristã, para formarmos na esperança cristã. Por fim, o diretório vai nos apresentar então a catequese com os idosos, o lugar da sabedoria e da simplicidade, a catequese das pessoas deficientes, e aí nós precisamos fazer um ato de contrição aqui. Muitas vezes a Igreja, que é casa de coração de mãe aberto para todos, nem sempre sabe incluir, acolher e acompanhar. É a missão da Igreja, diz-nos o diretório, se abrirem ao acolhimento e à presença das pessoas com deficiência dentro dos percursos de catequese, participando de uma cultura de inclusão contra a lógica da cultura do descarte. As pessoas com deficiência são chamadas à plenitude da vida sacramental, mesmo na presença de transtornos graves. E muitas vezes o que é que a gente faz? Dizemos pobrezinho, às vezes usamos uma expressão até, desculpem que eu diga assim, idiota, ao dizer, o bichinho não entende. Isso é grave, porque isso, sem nos darmos conta, nos faz colocar etiquetas aos que têm os direitos de primeira e aos que são cidadãos de segunda. Para a Igreja não há nem cristãos nem cidadãos de primeira ou de segunda. Todos somos fruto e todos somos abraçados por esse amor primordial e de predileção da parte de Deus. Uma Igreja que não saiba ser inclusiva é uma Igreja que não está respondendo ao projeto de Deus e que precisa de uma renovação espiritual, pastoral e missionária. Depois o diretório vai nos falar então na catequese com os migrantes. A Igreja é essa mãe de coração aberto que acolhe todos os seus filhos, mas também é uma mãe de coração aberto que acompanha os emigrantes e que os atende nas novas realidades onde eles se situam, nos seus países. E o número 9 o item 9 vai apresentar-nos a catequese com as pessoas marginalizadas. É importante recordarmos aqui duas coisas. Uma delas dita no número 280 do diretório. Cita o Papa Francisco no número 200 da Evangelii Gaudium e diz o seguinte: a Igreja, além disso, reconhece que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Por isso, a opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente em uma solicitude religiosa, privilegiada e prioritária. E ao falar-nos das pessoas marginalizadas, vai recordar-nos, no número 116, um discurso de Paulo VI, na abertura do Concílio Vaticano II, no número 279, que diz o seguinte: a Igreja olha para toda a humanidade que sofre e chora, pois a Igreja sabe que esta lhe pertence por direito evangélico. Então, diante desta realidade, diante da realidade de pessoas marginalizadas, começa o diretório por nos falar dos pobres, do direito espiritual ao cuidado espiritual dos pobres. Começa ele por nos situar também naqueles que estão no cárcere e que conclui dizendo assim: se as relações fraternas manifestam aos detentos a face materna da Igreja, que muitas vezes, justamente na prisão, acolhe a conversão ou a redescoberta da fé de muitos de seus filhos,
que pedem para receber os sacramentos da iniciação cristã. Com tudo isto, o que está dizendo para todos nós o novo diretório? Nós temos priorizado muito a catequese das crianças, um pouco menos a dos adolescentes. Com os jovens a gente valoriza muito a preparação mais intensa para a crisma, mas quer antes, quer depois, os nossos itinerários ainda são frágeis na maioria das vezes. Mas a nossa catequese continua a ser muito apenas e só, não um processo de itinerários, mas uma preparação ocasional para os sacramentos. Ao colocar-nos diante deste cenário que começa lá na família e que termina com as pessoas marginalizadas, o diretório pede-nos para abrirmos o nosso olhar, para escancararmos o nosso coração e para despertarmos a nossa inteligência. Os itinerários de catequese que precisamos propor são itinerários para as pessoas e com as pessoas. Para isso precisamos ser uma igreja com um coração de mãe, aberto, escancarado, acolhedor, acompanhando todas as diversas realidades e circunstâncias. Notem que eu referi algumas delas que não estão aqui no diretório. Lembrei uma delas, o acompanhamento no momento de luto. Não só na morte, quando alguém vai a sepultar, mas depois, no processo de luto. Quantos pais perderam seus filhos, quantos cônjuges perderam o seu respectivo esposo ou esposa, mas também outras realidades. Quem de nós se atreveria a fazer catequese com um grupo de mulheres que vive na prostituição? Quem de nós se atreve, por exemplo, porque achamos que aí não é mundo, a fazer catequese em ambiente universitário, não com os alunos, mas com os professores e o pessoal que trabalha por aí? Os idosos muitas vezes não têm nem lugar, a gente acha que está velhinho, então não precisa. Ora, o diretório nos apresenta um leque muito vasto, que é o da vida em todas as suas circunstâncias e fases, e que a gente precisa despertar para isso e saber acompanhar. Qual é a tarefa para você? Pegue nesse capítulo 8º, releia todo o texto e agora faça um paralelo com a sua comunidade. Catequese da infância, você tem na sua comunidade? Anota aí que sim. Catequese da adolescência, pré-adolescência, você tem? Anote sim ou não. Perceba onde você e sua comunidade estão e perceba também onde Deus espera, onde a igreja espera vocês, onde o Evangelho já espera por vocês. E como você, meu irmão catequista, minha irmã catequista, é um homem e uma mulher com o coração cheio de fé e habitado pela luz do Espírito, então crie, desenhe, chame outros e comecemos por desenhar itinerários focados nestas diversas etapas e nestas diversas circunstâncias. Se Deus nos deu inteligência, Ele nos deu mais do que isso. Na força do Espírito, Ele nos deu sabedoria para olharmos com os olhos contemplativos e para reinventarmos novos meios, um novo jeito, novos itinerários, para que todos acolham a salvação e vivam e cheguem à maturidade da fé. E lembrando a você, depois de tudo isto que vimos ao longo deste dia, não esqueça, aqui embaixo tem um formulário para você registrar a sua presença, para você deixar as suas dúvidas, inquietações. Se tiver inclusive algum projeto que você fez por esses dias, pode enviar para a gente dialogar, debater, para darmos um feedback. Não tem problema, estamos ao dispor. Não esqueça disso, não esqueça de curtir no Instagram o perfil da Arquidiocese, ArquiPB, e curtir também prof.luismiranda. Lá nós poderemos ter uma maior interação. E lembrar a você, anota aí já na sua agenda, bote na agenda do celular, terça-feira, dia 15 de setembro, às 20 horas, teremos a nossa live para encerrarmos esse curso com uma maior interação, um maior diálogo. Traga os amigos também, nesse dia pode participar todo mundo, quem se inscreveu, quem não se inscreveu,
A live será aberta para podermos todos vivenciar esse momento e, eu diria assim, com maior interação, com uma fé renovada, celebrarmos este primeiro momento de conhecimento e esta primeira abordagem do curso sobre o diretório, o novo diretório para a catequese.